Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me pedem bastante, que é falar um pouco mais sobre a questão do açúcar, adoçantes, adoçante natural, qual é o melhor. Na verdade, aqui eu vou falar de uma forma mais específica sobre o xilitol. E aí eu vou acabar fazendo um comparativo ou outro com o açúcar, né? Mas o foco aqui será sobre o xilitol. Vou falar sobre benefícios, vantagens, efeito adverso, efeito colateral, contraindicação. Então, se você aí já se interessou, faz o seguinte, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para mim, isso é importante. E se você não faz parte do canal, não me conhecia, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, clica nele. Depois ativa o sino para que você receba sempre um aviso do YouTube toda vez que eu postar um conteúdo novo como esse por aqui. Bom, começando, falando do seguinte, como eu estava falando, existem adoçantes, ou seja, substâncias com poder de adoçar, de gerar um gosto doce. E existem adoçantes naturais, adoçantes artificiais. No caso do açúcar de mesa, o açúcar comum, a sacarose, é um adoçante, só que natural. Só que o adoçante natural que eu me refiro são outros agora, que são aqueles que a gente, por exemplo, pode encontrar prontos somente a substância em si, para você pegar, por exemplo, se for pó, se for líquido, aquilo e adicionar na sua bebida, na sua preparação culinária, para você gerar um gosto doce, sem precisar usar o açúcar comum. Por quê? O açúcar comum, ele gera o gosto doce, mas ele, a gente sabe que em excesso não é bom para a saúde, tem diversos efeitos negativos. Então, será que a gente pode utilizar outras substâncias com poder adoçante, só que de uma forma natural? Pois então, é aí que entra o xilitol. Lógico, ele não é a única opção, na verdade existem diversos adoçantes, como eu disse, aqui eu vou falar sobre o xilitol. Então, no caso do xilitol, uma coisa bacana é justamente essa, que ele é uma opção que entra aí como possível substituto ao adoçante do dia a dia, que seria o açúcar de mesa, o açúcar branco, o açúcar comum. Então já entra por aí. O xilitol, ele pode gerar esse efeito ali de adoçar. Ok. Mas qual seria a vantagem dele em relação ao açúcar comum? Ambos adoçam. Mas qual é a vantagem do xilitol? Bom, o xilitol, ele é menos calórico. Então, ponto para o xilitol. Outro ponto positivo, o xilitol tem um menor índice glicêmico, ou seja, ele é absorvido mais lentamente pelo seu organismo, e isso vai gerar um efeito de maior controle na sua glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue. Isso vai demandar menos liberação de insulina. Então, vantagem para o xilitol, porque diferente do xilitol, o açúcar lá comum, ele tem uma absorção rápida, ele gera uma liberação de insulina mais brusca. Então, são diferenças importantes. E ao mesmo tempo, outra vantagem do xilitol é que ele é uma opção de adoçante, ou seja, é uma substância que tem poder adoçante, só que é natural. Por que é natural? Porque o xilitol ele pode ser encontrado naturalmente em alimentos, a exemplo de frutas. Algumas frutas contêm xilitol, então por isso que ele é uma opção natural. Agora vamos também falar o seguinte, aqui eu falei das vantagens principalmente frente ao açúcar, o açúcar comum. Mas, obviamente que aqui são vantagens que acabam sendo também benefícios, mas partindo para um benefício agora mais específico, que é a questão de que o uso do xilitol tem ação preventiva contra cáries, ou seja, xilitol, por mais que a gente esteja aqui falando sobre aspecto nutricional, ele tem aqui também um benefício que não é muito nutricional, mas é um benefício para a saúde, para a saúde dos dentes. Então não é à toa que muitos chicletes, gomas de mascar, utilizam o xilitol. Na verdade, eles utilizam o xilitol para poder gerar um chiclete sem açúcar. Mas acaba-se que tem ali uma substância que vai gerar, além de tudo, um efeito protetor. Por quê? Quando a gente consome, determinadas substâncias, fragmentos de alimentos ficam aqui retidos nos dentes, aquilo ali é utilizado como substrato pelas bactérias presentes na boca, e as bactérias fermentando aquele resto de comida, digamos assim,
você gera compostos que vão gerar um mau hálito, que vão, por exemplo, fazer com que você tenha cáries, né? O xilitol, ele não é utilizado como substrato pelas bactérias presentes na boca. Então, por conta disso, ele previne a formação de cáries, né, esse tipo de coisa. Então, acaba sendo um ponto positivo. Agora, não entendam isso como sendo também, né, apesar de não ser o meu objetivo falar sobre isso, porque eu não sou dentista, não trabalho com isso, mas uma coisa que deve ser também levada em consideração é que isso não é motivo para você, por exemplo, almoçou, terminou de almoçar, vamos mascar aqui um chiclete que tenha xilitol e aí eu não vou precisar escovar os dentes. Não é isso, né? O xilitol ele pode acabar ajudando, tendo algum benefício nesse sentido, mas isso não quer dizer que você não precise mais escovar os dentes, não precise ter os seus cuidados básicos com a sua saúde bucal. Só para deixar claro. Agora, não para por aí. Diante, né, daquelas vantagens que eu falei, lembra que eu falei que ele tem o menor índice glicêmico, que ele vai ajudar a ter um maior controle da glicemia? Pois então, isso tudo faz dele como sendo um aliado ali, né, no sentido de estar adoçando as comidas, as suas refeições, bebidas, um aliado para você prevenir contra o diabetes, já que o açúcar comum é um dos grandes vilões que estimulam, né, aumentam o risco para o desenvolvimento do diabetes. E no caso do xilitol, a gente pode ter esse benefício. Ao mesmo tempo, por conta desse efeito todo, né, de controle maior da glicemia, menor índice glicêmico, demandar menos liberação de insulina, menos valor calórico também, né? Lembra que eu falei disso? Pois então, isso tudo faz dele também um aliado em dietas de emagrecimento. Óbvio, as calorias gerais ali que você consome durante o dia são fundamentais para determinar o controle do seu peso, seja para o ganho, para a perda ou para a manutenção. E aí, se você usa algo que tem menos valor calórico, a longo prazo isso pode ter alguma diferença, né? Nesse caso, uma diferença positiva em um maior controle, né, na balança, no sentido de você evitar mais estoque de gordura, por exemplo. Então, bacana. Agora, é interessante também deixar claro que, assim como tudo, deve ser bem dosado. O xilitol é uma opção bacana que vem surgindo, muita gente tem se interessado, mas ao mesmo tempo tem dúvidas, por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque é uma coisa relativamente nova, né? Não tem tanto tempo assim que o xilitol surgiu aí nesse boom no mercado. Tem alguns anos, né? Então não é tanto tempo assim, então geram-se dúvidas. Agora, efeito adverso, é possível ter algum? É possível ter algum efeito colateral? Gente, sim. Porque como tudo, apesar de maravilhoso, tudo, né, pontos positivos, pontos benéficos para a saúde. Mas tudo que é bom, se você usar de uma forma inadequada, se você usar de uma forma excessiva, pode gerar um efeito nocivo. No caso do xilitol, existe uma menção, né, de que acima de 50 gramas, então é realmente, né, uma quantidade, se você se exceder bastante, né, porque 50 gramas por dia seria muito de xilitol, então acima disso você pode ter ali diarreia. Por quê? Lembra que eu disse que ele tem um menor índice glicêmico, que ele é absorvido mais lentamente? Pois então, enquanto ele está ali no intestino, sendo absorvido gradativamente, ele pode exercer um efeito osmótico, então ele pode puxar água para o intestino e isso gerar diarreia. Então, 50 gramas acima disso é muito, então você pode ter esse efeito indesejável. Agora, contraindicação. A princípio, contraindicação não teria nenhuma, a princípio, porém, o xilitol, ele faz parte da classe dos carboidratos, mais precisamente ele é um poliol. E aí, isso quer dizer, entre outras palavras, o quê? Que ele é um elemento que tem uma propriedade fermentativa, ou seja, para pessoas que tenham síndrome do intestino irritável, o xilitol pode ser, digamos, algo contraindicado. Por quê? Olha seu nome, síndrome do intestino irritável. Essa pessoa tem um intestino irritado, né? Então, substâncias ali podem agredir ainda mais aquele intestino. E o xilitol pode ser uma dessas substâncias que a pessoa, ao consumir, pode acabar tendo geração de gases, distensão abdominal, dores abdominais e a própria diarreia. Só que no caso, para essas pessoas, a diarreia pode acontecer não só quando ela se exceder acima lá das 50 gramas por dia, não. Para essas pessoas, a diarreia pode acontecer com um consumo bem menor do xilitol, tá? Mas, claro, isso é algo que também deve ser observado para poder ver também a tolerância da pessoa. Às vezes, até mesmo nesses casos,
a pessoa até pode consumir alguma coisa com xilitol ou algum alimento que tenha naturalmente o xilitol, e é por isso que é importante um acompanhamento para que você observe a tolerância, o quanto que essa pessoa suporta sem nenhum efeito indesejado. Mas eu estou apenas trazendo isso para vocês saberem que, né, sim, também pode ter alguma contraindicação ali, total ou pelo menos parcial. Quando eu digo parcial, é no sentido de que a pessoa até pode consumir, mas vai haver uma restrição, né, um controle maior desse consumo. Certo? Bom, eu trouxe aqui, gente, todas as informações básicas e fundamentais referentes ao assunto que envolve o xilitol. Se você aí gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você tinha dúvidas, eu consegui esclarecer elas, até mesmo dúvidas que você nem tinha imaginado, que você ficou sabendo aqui agora. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar. Comente aqui embaixo me dizendo se você gostou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida referente ao que eu falei aqui, pode perguntar, tá? E aqui embaixo na descrição eu vou deixar as minhas redes sociais, me acompanhe principalmente no meu Instagram, tá? Que é o Henrique_Nutricionista. E já aqui na tela vai aparecer uma foto minha aqui no meio, você clica nessa foto para você realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não tiver feito isso, certo? Hoje eu quero agradecer aqui nesse momento por vocês que assistiram até o final. Afinal, ó, estamos aqui com 11 minutos, então é bastante tempo. Se você ficou até o final, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!